Olá, boa noite a todos que sempre nos acompanham todos os sábados. E esse especial, em especial, nós não iremos fazer presencial lá no nosso grupo de estudos espíritas, Chico Xavier, em função dessas festividades juninas, o difícil acesso, enfim. Cabaru vive um clima de festa, de muita diversão junina, e isso tudo impede de alguma forma que a gente se desloque até o Chico Xavier para fazermos as nossas palestras, mas se Deus quiser, agora em julho nós retornaremos tanto presencial como através do nosso canal do YouTube, DG Medeiros, canal esse que eu sempre tenho pedido aos amigos que, à medida do possível, se inscrevam para nos ajudar na divulgação da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco interessante e até polêmico para uns que não entendem, que muitas vezes não estudam e trazem sempre esse confronto de pensamentos e de ideias, o que é natural, isso tudo faz parte do estudo, do conhecimento. Nós não somos tão iguais na forma de pensarmos o que seja a vida e as coisas que fazem parte desse contexto de vida que todos nós vivemos. Por isso o nosso tema, como eu disse, é por que renascer? É interessante a gente verificar que lá no túmulo de Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, está escrito nascer, viver, morrer, renascer ainda para evoluir sempre. Veja que ele coloca essa expressão, evoluir sempre. O Espírito, ele tem uma história pedagógica que é de ensino e aprendizagem. Deus nos enviou um grande mestre, que foi a Jesus, que veio nos ensinar como devemos conduzir a nossa vida através das nossas escolhas, pelo livre-arbítrio, é que traçamos o nosso destino. Ser feliz ou infeliz é uma escolha de cada um. Deus não intercede nem interfere nesses predicados e nesses fatores naturais da existência humana. Se engana aquele que acha que Deus está presente nos nossos atos continuamente ou constantemente, porque ele não faz. O que foi que Deus fez dentro desse contexto? Ele colocou leis, tanto leis morais como leis naturais, dentro da nossa consciência. Se Deus é perfeito, tudo o que ele criou é perfeito. E a primeira e a principal perfeição na sua criação é o ser. E esse ser somos nós, que se individualizamos, que nos individualizamos para continuarmos uma história de vida que com certeza começa do princípio mais rudimentar, onde a ignorância ela é total, até alcançarmos através dos conhecimentos, das lutas diárias, das perdas, dos ganhos, alcançarmos o nosso objetivo, que é um dia nos tornarmos um espírito puro e perfeito, como foi e é Jesus. Por isso que eles afirmam que nós viemos de um mundo onde se sabia ou se sabe de tudo, para um mundo onde não se entende nada. Por isso que também afirmam que o planeta Terra é uma escola. E o que é que se faz numa escola? Se aprende, se ensina, se faz avaliações. Essa é a proposta da vida de cada um de nós. E, com certeza, sem o livre-arbítrio, a criatura não teria nem o mérito de suas conquistas, nem as provas das suas aquisições, mas ela seria sempre responsável pelos seus erros. Isso aí é fato e do qual nós não podemos dele jamais nos afastar como realidade. Mas é interessante a gente observar que muitos querem sair da escuridão ou do escuro, mas permanecem presos às sombras e à escuridão. É preciso que a gente entenda que para se obter resultados novos é preciso mudanças de pensamentos. E quando Jesus já dizia, se você é luz, que brilhe a vossa luz. E aí vem a pergunta que é interessante dentro desse nosso tema. Para onde vão as almas? Então, quando nós deixamos o corpo material, a alma que daqui parte leva consigo todas as suas impressões, seus pensamentos, seus desejos
esperanças, mas principalmente o seu medo e a sua culpa. E é exatamente dentro de um ambiente dessa ordem, dessa natureza, a nível de consciência, que a alma irá se instalar e ali permanecer. Para quê? Para fazer uma revisão de todos os seus atos, da sua história, dos seus movimentos em prol do conhecimento. E ali, na necessidade, como todos nós temos, de uma melhora de vida, buscarmos os meios para os processos de transformação. É como se fosse um grande caminho, onde Deus sabe o sentido de cada um de nós, mas Ele não interfere, porque isso é a critério de cada um. E quando muitas vezes se fala em algumas crenças e religiões sobre o inferno, esse lugar circunscrito onde é a morada daqueles que se perderam no caminho, estão conhecidos pecadores, nós podemos dizer que o inferno não é um lugar. O inferno é um estado de consciência. E é na consciência que está toda a nossa realidade de vida, tanto os nossos erros como os nossos acertos, as nossas perdas e os nossos ganhos. E é importante entender que o mal, ele recebe como resposta aquilo que aquele que cometeu merece. Lei de causa e efeito, ação e reação tão falada e tão conhecida. Então, se algo de mal me acontece, é porque eu criei os fatos e o motivo para que isso acontecesse. Não temos que culpar ninguém. A vida trabalha com essa justiça, como eu disse, a lei de Deus ela não falha. Então é preciso paciência, humildade e superação para buscar no entendimento e principalmente no mergulho interior a força que é necessária para a gente superar essas adversidades que são tão naturais no nosso dia a dia. A alma, por sua vez, daqueles que foram cruéis e tiranos, não são lançadas ao fogo, como muitos dizem. Elas são obrigadas a enfrentar algo mais do que possível de se enfrentar e difícil, que é a si mesma. Então nós teremos sempre que retratar em nós, diante de nós, aquilo que nós somos. Não existe um demônio segurando um tridente. Não existe um tribunal fora da nossa consciência para nos julgar, porque Deus não trabalha com esses atributos. Como eu falei no início, o tribunal é da própria consciência. Se nós formos criados perfeitos, essa perfeição está intrínseca dentro de nós. Agora, buscá-la e encontrá-la, aí é um trabalho de cada um. A alma despojada de todas as mentiras vê toda a sua vida através dos olhos daqueles que ela tanto ofendeu e magoou. É o espelho. E disso nós não podemos jamais fugir. Tudo isso não é uma punição, como muitos pensam, mas uma necessidade de rever os erros cometidos e se responsabilizar por cada um deles. Esse é que é o papel importante. Assumir a responsabilidade quando muitos não querem. Se vitimizam, se acham aqueles que foram esquecidos, abandonados, mas isso não é verdade. Não traduz aquilo que Deus tem nos mostrado através daqueles que nos orientam. Isso até podemos dizer que a morte também não é o fim. Ela é o recomeço mais difícil. Muitos pensam que ao fechar os olhos para o mundo terreno, há um esquecimento total de tudo que foi visto ou feito e que numa nova proposta nós iremos... Nada disso. Tudo continua, porque se nós somos eternos ou infinitos, os nossos problemas estão dentro desse mesmo contexto. Quando o corpo perde as suas funções, a alma encontra a única força da qual ela não pode escapar, que é a verdade absoluta. Dela ninguém se esconde. Ela não se deixa enganar por ninguém, porque ela é absoluta, ela é perfeita. E aí você vai ter que se defrontar com aquilo que você foi e aquilo que você fez. Toda alma deve reviver toda a sua vida
em seus mínimos detalhes, sem filtros. Não se engana a quem não se pode enganar. Tudo isso através dos olhos dos outros, mediante aquilo que você praticou. Por isso que Jesus pedia que amássemos uns aos outros. O mal que eu faço a você é o mal que eu estou fazendo a mim mesmo, porque ele terá que ser reparado. Não como punição ou castigo, mas por um processo pedagógico, ensinando e aprendendo. Enfim, tudo passa a ser um espelho do que você é. A alma, ela é obrigada a enfrentar a dor que antes rejeitou. Ninguém foge dessa realidade. Mas isso não é um castigo. Isso faz parte da lei de atração, onde tudo é causa e efeito. Então, existem duas forças que atuam na nossa vida: a força de atração e a força de repulsão. Isso é da lei da física. A atração é aquilo que nós consumimos e trazemos para perto de nós como influência. Quantos de nós somos influenciados, como vamos ver, por entidades que desejam ou o nosso bem ou o nosso mal? Vai depender do que nós estamos criando como força de atração. Então, isso também podemos entender que a vida após a morte leva a alma a se confrontar com a sua própria ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é o movimento da onda. E que onda é essa? É a onda mental. Aquilo fica se reverberizando dentro de você até que você tente ou busque meios para se libertar, senão você fica preso. E aí é onde vem os grandes sofrimentos. Mas muitos, por orgulho, resistem e não querem aceitar o peso da verdade. E assim eles ficam, ou elas ficam presos, perdidos, como eles dizem, no fogo do inferno. Mas no caso que, como nós dissemos, não existe esse inferno, isso é o isolamento da própria consciência, que reflete dentro dele, como eu falei, em termos de ressonância, aquilo que ele pratica, aquilo que ele é. O mal atraindo o mal, o bem atraindo o bem. Isso porque algumas almas, após a morte, recusam a evolução. Ficam estagnadas numa espécie de uma espiral para dentro de si mesmas, se alimentando dos seus próprios tormentos. Isso é motivado pelo orgulho, muitas vezes também pela ignorância. Mas é importante lembrar que essas almas são invisíveis para nós, mas elas não são inativas. Elas estão sempre, sempre agindo. E estão muito mais próximas de nós do que podemos imaginar. Quando o próprio Allan Kardec já dizia que mais do que elas nos influenciam, elas dominam em alguns momentos o nosso pensamento. Quando eu estou ruminando pensamentos negativos, eu estou atraindo almas que também transitam por essa mesma ordem de pensamento. Por isso que Jesus tanto dizia: vigiai e orai para que o mal não te aconteça. Isso é atração, como nós dissemos. E se somos eternos, os nossos erros e punições não são. Tudo tem um meio e um fim dentro dessa realidade. Você erra até o dia que você quer praticar o erro. Em dado momento, você sente que o caminho não é esse e você muda. Não do caminho, porque dele nós não podemos mudar, porque o caminho é traçado por Deus, mas a direção, a força do caminhar está nos pés do caminhante. Muitos vão deixando coisas no meio do caminho, mas é bom lembrar que um dia vamos ter que voltar. Ele não permite que fique qualquer coisa no meio desse caminho sem que não seja resgatado por aquele que deixou. É a lei da justiça de Deus. Sempre haverá uma oportunidade, um tempo, para revisarmos o nosso passado. Porque o passado, como eu sempre tenho dito, ele não tem o propósito de retratar em nós algo que muitas vezes nos faz sofrer. O passado não é para repetir, é para refletir. Aquilo que eu cometi ontem
Eu não quero mais cometer hoje. É assim que a gente se redime dos erros e até mesmo desse tão comentado pecado. Ninguém pode voltar atrás, como disse Xavier, e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é a realidade da vida de todos nós. Isso porque o universo, ele trabalha dentro de um contexto em busca de equilíbrio. O universo é a união dos inversos para a formação da unidade. E para que essa unidade seja constituída, é preciso harmonia e equilíbrio. E assim somos nós. Todos nós estamos dentro desse contexto. Nem todos conseguem encontrar essa verdade. Nem todos seguem em frente após a morte. Muitos, como eu disse, paralisam e ficam na inércia do pensamento, ruminando ideias negativas, e ali ele se entrega. E é difícil sair porque isso depende de cada um de nós. Muitos permanecem presos num espaço entre esse mundo e outras dimensões. Porque, como eu sempre tenho dito, morrer é fácil, difícil é desencarnar. Difícil é você sair dessa realidade que você próprio criou e buscar a nova realidade. Novos pensamentos, novas ideias, novas conquistas, a vida é assim. Então, nós não estamos nem no céu nem no inferno. Estamos num lugar estagnado, longe de toda a realidade espiritual, muitos vivendo uma agonia silenciosa. Por quê? Porque nós somos materialistas. Não queremos entender da importância que é buscarmos as nossas realidades espirituais. Somos espíritos imortais, infinitos, como eu disse também, que precisam dar sentido em suas vidas, buscar sempre a evolução. E a gente fala tanto e alguns ainda não aceitam, até criticam, mas nada pode ser entendido em termos de processo de vida se não conhecermos a reencarnação. Reencarnar é voltar à carne, na constituição de um novo corpo para dar continuidade a uma vida que não tem fim, como eu disse. Essas sucessivas idas e vindas são necessárias para nós podermos conquistarmos os nossos objetivos, os nossos valores, corrigirmos rotas, buscarmos outros que fazem parte da nossa família espiritual, no reencontro, muitas vezes movido por dificuldades, conflitos, mas tudo isso com o processo que nos traz ao aprendizado tão natural. Crescemos juntos, sozinhos não somos nada. Deus nos criou como individualidade, mas nos levando ao processo da coletividade. Ninguém é feliz sozinho. Todas as vezes que nos sentimos felizes, temos sempre alguém ligado a nós nesse processo. Então, a reencarnação não é só voltar, como muitos pensam, para ter novas oportunidades. Isso é bom lembrar. Não é um processo de recompensas, de prêmios. É um projeto que para uns é difícil, mas tudo tem o propósito do crescimento interior. Todos nós estamos condenados a evoluir. É assim a obra de Deus. Basta você olhar a própria natureza, como tudo acontece nela. Tem sempre esse propósito do crescimento e da evolução. A compreensão sempre vem através da experiência vivida. Pela lei de causa e efeito, o ser tem que sentir a dor que infligiu ao outro de qualquer forma. Mas, muitas vezes, no momento presente, isso parece ser impossível, até mesmo improvável, porque nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas. Pelo véu do esquecimento, que tem o propósito de não atrapalhar as nossas propostas do momento presente, essa cortina fica ali como um anteparo, aos poucos revelando alguns fatores, mas não se pode revelar tudo, porque talvez venha atrapalhar o nosso sentido evolutivo.
E através da reencarnação, aquele que em vida passada, quem sabe, foi um ditador, uma pessoa que foi dominadora, que prejudicou a tanto, pode vir numa nova reencarnação ou numa reencarnação como uma criança sofrida, indesejada, para que ele possa talvez sentir na pele aquilo que ele impôs à pele do outro. Isso é muito didático. Então, como nós estamos vendo, um agressor violento pode carregar no corpo, no novo corpo, a dor que outrora infligiu ao outro. Porque como o próprio apóstolo nos disse, o nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe. Dar e receber é uma proposta natural da vida. A gente recebe na medida que dá. Não é que se isso seja uma moeda de troca, uma coisa absoluta, não. Mas sempre quando você faz o bem a alguém, sem que ele imponha essa condição como troca, você sente o bem em você. Nós não nascemos monstros, mas podemos nos tornar, como temos visto, pessoas com pensamentos e atitudes monstruosas. Não é difícil você abrir na rede social notícias dessa natureza. Pessoas cometendo crimes atrozes, pessoas cuja delinquência não pensa sequer na integridade, na felicidade, no direito do outro. Isso faz parte desse mundo, um mundo de provas e expiações. As provas quase totais são nossas escolhas. Você escolhe muitas vezes. Deus permite que você escolha a prova pela qual você quer passar para reconstituir um fato ou se redimir de um erro. Mas as expiações, elas são mais duras. É você sentir na sua própria pele aquilo que você empreendeu e impôs na pele do outro. O que você evita torna-se seu professor, mas o que você nega se torna seu espelho. Isso é muito verídico, isso é uma grande verdade. O espírito, nenhum de nós está aqui para ser julgado. O julgamento humano é bem diferente do julgamento de Deus. Até porque Deus não julga. Porque se Deus julgasse, ele perderia sua condição de Deus. Porque quem julga pode condenar ou pode absolver. Seria um Deus dando para nós como prêmio um céu e como castigo um inferno. Isso dentro de um conceito de eternidade, que chance nós teríamos? Que aluno é esse que não tem a oportunidade de rever no ano seguinte as suas matérias reprovadas? O ensino, ele traduz isso como uma verdade natural. Ele está aqui, o espírito, para se tornar consciente, mas a consciência não vem através de teorias. É muito fácil. Você vê aí esses pregadores, os palestrantes, falarem coisas belíssimas sobre Jesus. O Evangelho é um manual de instrução perfeito. Nada nesse mundo traz mais perfeição para a conduta humana do que o Evangelho de Jesus. Principalmente o Sermão da Montanha. Esse sermão das bem-aventuranças que fala de coisas belíssimas, mas nos alerta. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. O que é pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que não entendeu a proposta e os exemplos de Jesus. Porque é muito fácil falar, difícil é praticar aquilo que se fala. O exemplo é sempre dignificante, porque as palavras são efêmeras, elas se perdem no ar. Não basta apenas dizer como é o sofrimento, é preciso vivê-lo na própria pele, para muitas vezes chegar ao resultado necessário e finalmente dizer: agora eu sei o que fiz e o que eu causei ao outro. E assim tem sido a vida de tantos. E é preciso a gente ter muito bom senso para saber lidar com essa realidade.
E continuando sobre a reencarnação, podemos dizer que ela não é uma recompensa, mas um cumprimento de tarefas adversas que foram praticadas. Cada fio de vida é traçado pela ressonância daquilo que você representa, ou seja, aquilo que você evitou ontem, terá que enfrentar hoje. Não adianta querer enganar coisas que não se enganam. A obra de Deus ela é perfeita e plena e absoluta. Tudo isso nós podemos não lembrar, mas trazemos fixos em nossas mentes. Quando, por sua vez, a dor chegar, vamos nos sentir punidos ou castigados. Mas, na realidade, nós estamos apenas nos encontrando novamente com a causa que foi provocada, porque nada é por acaso. Se a reencarnação é a sala de aula, a dor é o professor. E é bom lembrar que o sofrimento não é prova, ele é apenas necessário, até que a alma ou o ser procure outros meios para seu crescimento interior. A vida aqui na Terra é como um mergulhador que se reveste de equipamento especial para descer até o fundo do mar, por exemplo. Ele não se dividiu em dois. Ele apenas aceitou as limitações que a roupagem lhe impõe, a fim de poder atuar e se estabelecer no fundo do mar, onde ele está no meio que não lhe é próprio. Isso está nos mostrando que seja a nossa realidade. Nós estamos mergulhados dentro de um projeto de vida para vivermos aqui na Terra. Usamos essa roupa, né? Esse equipamento que vai servir unicamente para que nós possamos aqui nos estabelecer. Porque o espírito, na sua condição única, ele pode ocupar qualquer lugar da criação. Porque esse universo todo foi criado para nós como habitantes. Mas Deus sabe onde coloca cada um de nós. Nunca reclame de onde você está. Lute, claro, pela sua melhoria, pelo seu bem-estar. Faça suas escolhas, que tudo isso é permitido. Mas sempre haverá uma condução ou uma condição maior que vai nos mostrar o quanto é importante a gente ter essa coisa tão significante que é o nosso processo de crescimento interior. E agora lembrei-me do grande Mário Quintana, com esse pensamento dele que fala sobre o tempo. E ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê terminou o ano, quando se vê perdemos o amor da nossa vida, quando se vê se passaram 50, 60 anos. Agora é tarde demais para se lamentar. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava no relógio, seguiria sempre em frente. Iria jogando sempre pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está em minha frente e diria: eu te amo. Não deixe de fazer o que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de não ser feliz. A única falta que terá é a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Que lindo isso, esse pensamento do grande Mário Quintana. E assim a gente tem tentado viver. E é interessante notarmos que o esquecimento dos incidentes de nossas vidas passadas é necessário para que possamos abandonar mais facilmente
os erros e até mesmo os preconceitos adquiridos. É tudo um alerta. Porque a dor, ela não tem o propósito de nos fazer sofrer. A dor é um dispositivo, um alarme que é acionado, tanto a dor moral como a dor física, mental também. Elas têm essa função, ela tem a dor, essa função de nos alertar para algo que até então nós não havíamos despertado. Porque a justiça, ela exige que resgatemos nossas faltas quando as cometemos quando haveremos de cometê-la de forma consciente ou de forma inconsciente. Isso vai depender de cada um. Todos os nossos atos terão repercussão, reações, com certeza, as suas consequências, não só nessa existência, como em qualquer momento da nossa vida. Não importa onde você esteja ou com quem você esteja. Mas aí vem uma pergunta: quem sou eu? Quem somos nós? E eles dizem assim: somos uma consciência que anima um ser e que constrói um corpo físico para tornar-se visível e viabilizar nossa passagem por aqui, como nós fizemos aquela comparação com o mergulhador. O nosso corpo físico, ele é elaborado para que o nosso espírito possa passar um tempo previamente determinado neste planeta, sendo submetido às suas leis, tanto morais como naturais. É uma necessidade de cada um. Não é escolha nossa. Isso está dentro de um projeto maior. Todos nós temos que passar por essas experiências até chegar o momento quando não haverá mais necessidade. Quando atingimos o estado absoluto da consciência, ou seja, o estado pleno, absoluto, puro, aí nós não teremos mais o que escolher, porque seremos donos de todas as nossas escolhas e daquilo que quisermos como realidade. Mas é preciso muitas experiências vividas, muitos aprendizados e muito tempo. E só Deus sabe delinear isso, porque é a cargo dele esse projeto maior. Porque nós temos a liberdade das nossas escolhas, mas isso tem um limite. Nós não podemos jamais ultrapassar a lei maior, que é a lei de Deus. A palavra reencarnação, para a maioria dos espíritos, parece ser algo ligado a culpas, pagamentos, a erros, tudo do passado. Não é verdade. Temos sim muito a corrigir em termos de erros cometidos ontem, quando se trata do dia de hoje. Mas a vida é sempre assim. A história, ela se complementa ou se completa pelos fatos que se sucedem. Nós não podemos eliminar o passado. Ninguém rasga do livro da vida uma página por simples vontade ou querer, ou por querer. Isso tem uma ordem a ser cumprida. A reencarnação, por sua vez, não é algo que está sempre voltado para o passado, e sim para o momento presente, mas sempre com uma projeção e uma perspectiva de futuro. Mas nós não podemos esquecer que tudo que construímos no passado traduz o que nós somos no momento presente. Enfim, eu posso até afirmar que eu sou fruto do pensamento que eu construí. Até porque os espíritos reencarnam com o objetivo de se tornarem melhores, construindo no presente, sempre no presente, um futuro melhor. E ainda a gente pode falar sobre a reencarnação com relação à sua finalidade. A finalidade da reencarnação é continuarmos um caminho evolutivo que foi interrompido na última desencarnação, visando a busca da evolução, de purificação, o que quer dizer aumentar a nossa capacidade de amar, de doar-se ao outro, de servir, nos libertando do nosso egocentrismo, o que elevará a nossa frequência vibratória e o nosso grau de pureza e crescimento interior. Tudo isso é muito, muito, muito didático e muito importante. E aí vem a pergunta: como podemos entender a vida como uma única existência corpórea quando temos tantas diversidades e oportunidades
de condições entre nós? Por que a vida é tão desigual para uns e outros? Por que Deus permite a uns tanto e a outros quase nada? Porque nós somos reencarnacionistas. Ninguém está aqui pela primeira vez. Nós não atracamos nesse porto para nos abastecermos pela primeira vez. Somos reincidentes, somos reencarnacionistas. E essas propostas, elas retratam exatamente esse fator fundamental na nossa vida, mas sempre nos oportunizando, como eu disse, a condição do crescimento interior. A humildade, com certeza, ela leva você sempre a esse pensamento, a essa ideia. Seremos sempre fruto daquilo que construímos dentro de nós. E vem a pergunta: como pode Deus, tão bom e inclemente, tão bom e misericordioso, ser um juiz tão inclemente, nos dando sempre as duas opções, como sempre diz, o céu ou o inferno, como proposta e resposta daquilo que somos? Não podemos jamais entender dessa forma. Por isso, mais uma vez, eu digo, engana-se aquele que diz que existe céu e inferno. Isso é uma questão só da nossa forma de pensar e retratar a vida. Mas eu posso também dizer que não é difícil sabermos o que viemos fazer aqui desta vez. Basta nós olharmos as nossas imperfeições, tanto físicas como morais. E como dizia Jesus, eu vim para os doentes, ou seja, viemos nos curar. E para isso é necessário que a gente entenda aquilo que ele disse: meu reino é obra divina no coração dos homens. Jesus não veio fazer parte de nenhum movimento religioso ou nada dessa natureza. Jesus só veio fazer uma única coisa: mostrar o que cada um de nós pode fazer para se tornar uma pessoa melhor. Nós não somos santos, infalíveis, perfeitos. Ele sabia e sabe disso. A prova é tanta, basta você olhar aqueles que com ele caminharam. Mas ele convivia e não se envolvia com a vida de ninguém. Sabia que todos nós, e sabe, somos capazes de superar as nossas dificuldades e lutarmos contra as nossas sombras e os nossos fantasmas. E ele veio exatamente mostrar a luz, quando ele dizia: se você é luz, que brilha a vossa luz. Ou seja, cada um de nós tem luz. Mas é importante lembrar que a única luz que se acende eternamente é a que sai de dentro para fora, porque a luz que vem de fora ela pode se apagar. São esses sonhos que nunca se realizam, essas conquistas que não chegam até nós. São esses caminhos mal traçados que nem sempre nos dão a certeza de que estamos seguindo para o lugar certo. Na reencarnação devemos entender que já nascemos com uma personalidade formada. São as nossas intuições, as nossas propostas, as nossas declinações, tudo isso já vem programado. As nossas imperfeições começam a ser reveladas na infância. Por isso nós precisamos dos nossos pais e educadores para nos libertarmos dos nossos sentimentos de culpa, das nossas fraquezas que são naturais na nossa vida. Agora, podemos também dizer que a reencarnação ela é movida por 3 condições. A adversidade é o fundamento do nosso processo reencarnatório. Não há evolução sem adversidade, ou seja, sem o relacionamento com o outro através das nossas diferenças. Como somos diferentes, mesmo sendo iguais em termos de criação. Essa diversidade ou essa adversidade é o que nos faz evoluir. Muitas vezes aquele que nos faz mal está nos ajudando a mudar ideias e pensamentos. Aquele que nos ofende pode provocar em nós o sentido do perdão, do equilíbrio, da harmonia. O maior laboratório da adversidade é a família. Por quê? Porque esses espíritos mais próximos, eles têm mais tempo de corrigir erros que talvez eles tenham cometido juntos na reencarnação anterior. Esse laboratório do processo de transformação humana é a família. Então é necessário a gente ter sempre esse cuidado. A família é a célula fundamental do corpo que é a sociedade em que vivemos.
Se a família desmoronar, transforma-se numa célula doente que vai comprometer todo o corpo, inclusive o nosso sistema imunológico. E a gente precisa disso. Outra condição é o desafio. Trata-se de uma situação nova, ou seja, nunca foi vivenciada. Muita coisa nova vai acontecer na nossa vida. Mas você nunca sabe lidar com uma situação nova quando você procura resposta e solução e não encontra. Você entra em conflito e desespero. Isso faz com que você perca o processo do crescimento interior, do aprendizado. Enfim, o desafio é uma pergunta que eu não sei responder. E quando eu vou em busca da resposta, adquiro um conhecimento que não tinha, como vimos. Isso é o que faz a gente crescer. Até porque o desafio não é uma exceção, e sim uma regra de crescimento interior que nunca para. Ou seja, nunca vamos deixar de ter desafios em nossas vidas. E eles muitas vezes trazem para nós tanta coisa que até então nós não teríamos como crescer se não fosse com ele. E outro fator também importante dentro da reencarnação é a dependência. Para tudo na vida, nós dependemos e precisamos do outro. Essa interdependência é o único meio que nos faz crescer, não importando como seja o outro. Porque o que temos de mais igual, como eu disse, é a nossa diferença. Fatos importantes também na reencarnação. Como nós dissemos, quanto maior a diversidade nos processos reencarnatório, maior será a chance do crescimento interior. Muitas vezes um espírito encarnado, uma pessoa que vive aqui na Terra, que passa por tanto sofrimento, tantas provas, e a gente até lamenta, sente porque que essa pessoa está sendo tão prejudicada, atingida. Essa pessoa, pode ter certeza, de uma maneira muito dura, ela está tendo a oportunidade de virar uma página que até então ela não conseguiu. E através do conhecimento, porque quando ele diz, quando não se consegue com amor, só através da dor é que se consegue. Infelizmente é uma proposta da qual todos nós muitas vezes escolhemos lidar com ela. Tudo que um dia conviveu com você jamais será esquecido, mesmo estando distante. A família espiritual, ela tem que aumentar sempre. E isso talvez não ocorra com a família consanguínea, como nós estamos vendo. Porque a família espiritual ela é constituída por espíritos que pensam numa mesma ordem de pensamento. E aí a gente, quando se encontra no plano espiritual, vai se inserir nessa família. Outro fator importante é relativo ao tempo. O tempo que ficaremos desencarnados ou no plano espiritual nós não sabemos, mas alguns chegam a afirmar que é proporcional ao tempo que tivemos de vida aqui na Terra. Ou seja, se eu vivi 80 anos aqui na Terra, é bem provável que eu viva um tempo parecido com esse, uns 80 anos, no plano espiritual, realinhando os meus pensamentos e provocando dentro de mim algumas transformações e uma proposta para uma reencarnação, dando continuidade a uma vida que precisa seguir em frente. Isso é muito, muito didático e até fácil da gente entender. E o que a gente pode trazer é sobre a reencarnação como mensagem. Até porque em tudo que fazemos ou praticamos, transmitimos uma mensagem que a gente chama de tema base da nossa vida, que irá exatamente representar os nossos valores. E os valores são os fatos que nós construímos e transmitimos aos outros. Por exemplo, a educação de um pai para com o filho está pautada nos seus valores através dos exemplos que é dado. Numa família desequilibrada, há uma forte possibilidade de se formarem entidades desequilibradas e que atraem, por sua vez, outras que com certeza vão se inserir dentro desse contexto, provocando ainda um desequilíbrio maior. E baseado nos valores, podemos dizer
que o projeto da vida não é algo que vai acontecer, e sim algo que já está acontecendo. Não tem que esperar pelo amanhã, uma coisa que já está dentro do momento presente, já faz parte do hoje. O projeto de vida se consolida pela união da necessidade pessoal, como dissemos, e também da necessidade coletiva. Por isso que existem dois tipos de caridade. Existe a caridade essencial, é aquela caridade que nós praticamos a nós mesmos, e a caridade interpessoal, que é essa que nós tanto vemos ser praticadas, que é aquela que fazemos ao outro. Mas sempre que você fizer como caridade o bem a alguém, esse bem, ele com certeza irá se consolidar em você e na sua vida. Então Jesus já dizia que nós devíamos aprender com os outros aquilo que devemos aprender para conosco. Isso com certeza sem preconceitos. Então nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com o que estamos fazendo de nossas vidas, para amanhã não incorrermos nos erros tão naturais como vemos. Viver aqui na Terra, como nós vimos, é um grande desafio. A trajetória da vida humana não tem sido fácil para ninguém, mas não há motivos para desistirmos ou perdermos a esperança. É preciso entendermos que o condutor de todo esse processo, no caso o nosso Mestre Jesus, ele não perdeu em nenhum momento a esperança que tem em nós. E ele mostra da manjedoura ao Calvário a história de vida de todos nós. Mas o Calvário não é um lugar de sofrimento. O Calvário é um lugar de transformação. É a reencarnação bem demonstrada, quando ele sai desse momento e entra num outro, onde tudo é perfeito, onde tudo é reproduzido de maneira que a gente possa entender que muitas vezes, quando estamos mergulhados na dor, talvez ela seja um momento máximo para o nosso processo de transformação e de conhecimento das coisas que são necessárias para o projeto da vida de cada um. E para concluir, nós podemos dizer que dentro de cada pessoa há dores que ninguém conhece, sacrifícios que ninguém viu, cicatrizes que ninguém cuidou. Há sentimentos que ninguém pode julgar, porque ninguém derramou as mesmas lágrimas e sentiu a mesma dor. Cada um de nós sabe com certeza o que traz no coração, e que ninguém no mundo pode se dar ao luxo de saber ou de querer julgar. E assim fica aqui nosso abraço a todos os nossos amigos que sempre nos acompanharam e vêm nos acompanhando, desejando a todos um bom domingo, um bom início de semana, e que procure ler o Evangelho e tirar dele os seus ensinamentos e colocá-lo em prática. Eu sei que não é fácil sermos perfeitos no mundo de tantas imperfeições, mas não vamos desistir. Vamos estar sempre prontos a lutar e lutar pela causa maior, que é o bem comum, e assim sermos pessoas felizes, vivendo num mundo feliz. Esse é o desejo de todos nós. Muita paz.